dilúvio, Deus colocou um tempo determinado, um prazo de validade, um tempo de vencimento desse mundo. Qual é esse tempo? O dia e a hora ninguém pode saber, tá? Então não é através de pesquisa científica, a água vai durar tanto tempo, ou o petróleo vai durar tanto tempo. E eu lembro quando eu estava na escola, no ginásio, década de 80, 90 ali, as professoras falavam que em 50 anos, ou seja, 2030, o petróleo iria acabar. E o que nós vimos no ano passado e esse ano, a correlação só no nosso país aqui na Petrobras? Campos e mais campos de petróleo. Então tem que tomar muito cuidado com essas posições, com essa visão. Marvan. Teoricamente, né, Marvan? É estudo. É. Aham. Sem contar com a dessalinização do mar, né? Não, já existem, já são comercializadas águas na Europa, tá? Que nós vamos chegar nesse ponto aí. Gravem o que ele falou. Gravem bem o que ele falou, o raciocínio dele. Exatamente. Exatamente. Paulo. Exatamente. A Bíblia é bem clara que guerra vai haver. Uma grande guerra. Daniel capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11 de Daniel. Rei do norte se levantará contra o rei do sul. Tá? O chifre pequeno vai estender as suas tendas até o oriente. Nós não sabemos interpretar isso. Por isso que nós vamos ter que esperar acontecer. Nós só vamos poder interpretar isso se Deus derramar o Espírito Santo, e for da vontade dele, em alguma pessoa para falar isso. Se for da vontade dele. Então nós temos que ficar, eu digo assim, em stand-by, em sobreaviso. Vai haver guerra? Vai haver conflitos? Vai. Apocalipse 17 lá, os 10 reis vão se revoltar contra a mulher que está sentada sobre a besta. Daniel 11. Então vai haver guerra? Vai haver guerra. Pode ser por conflito de água, conflito de comida, petróleo. Nós vamos entender quando ocorrer, se estivermos aqui. Certo. Agora, vou pôr mais uma perguntinha que foi comprovada essa, né? Na verdade, na década de 80, um satélite capturou fotos que comprovavam que existe um buraco na camada de ozônio, causada pela emissão de CFC, né? Que é o gás poluente. E isso fez com que aumentasse a entrada de raios ultravioletas à Terra, que, segundo a teoria dos cientistas, esses raios ultravioletas entrando pode o quê? Causar alterações no DNA de seres vivos. E como que será que eles inventaram um fato tão sério e evidente? Bom, buraco na camada de ozônio.
Nós estamos chegando agora próximo ao que realmente acontece nos bastidores, alteração genética. E vai entrar no terceiro bloco aqui, eu não quero adiantar o assunto, tá? Mas, lembra que eu falei aqui? Procurem saber quem é que começou com a teoria do aquecimento global. Quem foram as pessoas? Será que foi uma coisa da década de 60 ou coisas que começaram a ocorrer antes disso? A teoria ela pode ser inventada em qualquer momento. Teoria do aquecimento global, se uma pessoa quisesse inventar, ela poderia inventar no século XVI. Como existem várias teorias. Buraco na camada de ozônio. Eu acho muito estranho, sabe, não se falar mais nisso. Vocês perceberam? Se fala mais. Não se fala mais em buraco na camada de ozônio. Uma coisa que era tão científica, uma coisa que interessante, mudou toda a indústria de eletrodomésticos. A grande pergunta é quem é que ganhou com a mudança? Eu não pesquisei, não cheguei a pesquisar, viu? Desodorantes, né? Mudaram tudo. Abandonar o CFC e utilizar outras matérias, quem é que ganhou com isso? Existe um programa na TV americana de um homem chamado Jesse Ventura, chamado Teoria da Conspiração. Tem muito no YouTube, legendado. Ele fala uma frase interessante. Você quer descobrir algo aí que está te encucando? Follow the money. Siga o dinheiro, que você vai encontrar a resposta. E ele fala sobre aquecimento global lá. Vale a pena ver no YouTube, viu? Lá ele fala como é que nasceu esse negócio. Legal. Bom, Pode falar. Mas Paulo já falava que o dinheiro é a raiz de todos os males lá naquele século. Mas especificamente na Bíblia nós podemos afirmar que é Satanás, porque Jesus falou, o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, tá? Então, que século é esse? Significa era, geração. A nossa, Jesus falou assim, ó, eu vou voltar antes que antes desta geração passar, eu voltarei, entendeu? Está nesse contexto. O dinheiro, logicamente que o dinheiro foi a terceira tentação de Cristo. Eu vou te dar tudo, todos os reinos, todas as coisas, se você se prostrar e me adorar. Até hoje Satanás quer adoração em troca do dinheiro. Bom, então, na realidade, não existe nenhuma influência do homem em relação ao aquecimento global, ou existe? Eu estive conversando com o professor Naor na faculdade, no NASP. O professor Naor falou o seguinte, uma ideia que eu compartilho. Partindo do pressuposto que a teoria do aquecimento global exista, 2 pontos. Partindo do pressuposto que ela exista. Se o homem faz alguma coisa, a parcela é mínima, quase nula, 0. Não faria diferença nenhuma. Não faria diferença nenhuma. Eu quero que vocês entendam, com relação a isso, eu comentei no sermão no domingo passado na Vila Formosa, o filme Matrix é um filme que mudou a geração. É um divisor de águas, o cinema antes de Matrix e o cinema pós-Matrix. Principalmente pela filosofia que eles implantaram na cabeça das pessoas e que milhões e milhões e bilhões de pessoas adotaram como verdade. Nós vimos aí no vídeo algumas pessoas falando. A Terra é assim por causa do homem. Sabe? Isso é uma filosofia de filme. Isso é uma filosofia não só de filme, mas de geneticistas lá da época de Hitler. Eugenistas. Que colocam a culpa da deterioração da terra no homem. E eles querem fazer o quê? Uma raça ariana, uma raça perfeita. Essa foi a ideia que permeou o terceiro Reich de Hitler.
E essa é a ideia que impera hoje no meio científico